Olá, queridos irmãos e irmãs, ouvintes da nossa Rádio Excelsior, também todos aqueles que nos acompanham por meio do YouTube da nossa Arquidiocese. Nós estamos no nosso programa Jubileu da Esperança. Eu sou o Padre Jorge Ricardo Valois, vigário lá da Paróquia São Francisco de Assis e também secretário de pastoral da nossa Arquidiocese. E a proposta desse nosso programa é refletir sobre as 4 principais constituições do Concílio Vaticano II. Esse é o desejo do Papa Francisco para esse Jubileu da Esperança do ano de 2025, que a gente estude, reflita, medite sobre os 4 principais documentos do Concílio. E vamos começar pelo documento Dei Verbum, que é sobre a Palavra de Deus, e hoje nós temos a alegria de ter aqui a nossa querida irmã Judite Maia, que já é uma grande conhecida da nossa Arquidiocese, porque foi professora do nosso Instituto de Teologia da Católica. Sobretudo os padres aí que têm mais de 15 anos de ordenados, com certeza foram seus alunos. E também a irmã Judite da congregação Nossa Senhora de Sion, e é mestre em Teologia Dogmática pela Faculdade Nossa Senhora da Assunção de São Paulo. Então ela hoje nos vai ajudar a refletir sobre um dos temas que a Dei Verbum nos traz, que é sobre a revelação como Palavra de Deus. Então, olá, irmã Judite, dê a sua saudação para todos aqueles que nos acompanham neste momento. Bom dia, Padre Jorge. Eu quero dizer também bom dia a todos e todas ouvintes da Rádio Excelsior e dizer da minha alegria de estar aqui, sobretudo falar da Constituição Dei Verbum, que foi a última Constituição que foi aprovada no Concílio e deveria ser a primeira em tudo aquilo que nós fazemos na Igreja, que é exatamente a Palavra de Deus. Muito bem. Nesse importante documento, irmã Judite, da Dei Verbum, só para esclarecer aqueles que nos acompanham, que Dei Verbum é uma expressão em latim que quer dizer a Palavra de Deus. Então, uma das primeiras ideias que aparece na Dei Verbum é essa dimensão do Deus que fala ao ser humano, do Deus que fala à humanidade. E por que então a palavra é o meio privilegiado da comunicação de Deus à humanidade? Eu diria que isso tem suas raízes na própria cultura que ele escolheu para se revelar na nossa história. Ele escolheu a cultura hebraica e o hebraico, a palavra davar em hebraico é ao mesmo tempo fala e ação. Então, quando Deus fala, ele está agindo também. E por que falar? Porque quando você fala com alguém, a pessoa pode ficar indiferente, mas em geral você motiva uma resposta. E Deus então começa esse diálogo com o ser humano a partir da criação e da natureza. As pessoas percebem que tem alguma coisa diferente da natureza. E por isso, ao voltar-se para a natureza, eles automaticamente se voltam para o absoluto. E ao fazer isso, eles entram em diálogo com esse absoluto que está no seu coração e, através disso, eles respondem a Deus, que procura entrar em diálogo com a pessoa. Então, ele entra em diálogo com uma pessoa, mas ele entra em diálogo com a humanidade. E ele começou esse diálogo com a humanidade quando nós olhamos o início da Bíblia, até o capítulo 12 da Bíblia, ele tentou conversar com todo mundo, mas parece que o pessoal não entendia muito, então o que ele fez? Ele chamou uma pessoa, ele chama Abraão, e com Abraão ele recomeça a revelação de novo, num diálogo permanente com Abraão, e através de Abraão ele vai ter um povo que ele vai dialogar sem parar, que é o povo de Israel, e nesse povo de Israel ele não vai se contentar só em falar com o povo, ele vai se encarnar nesse povo através de seu Filho Jesus Cristo, e temos então a palavra viva que viveu no nosso meio e que está aí como ápice dessa revelação. Então é importante entender, a revelação de Deus é um diálogo
permanente de Deus com o ser humano, de Deus com a humanidade, depende de quem escuta, ouvir essa voz e responder. Quando escuta e responde, se compromete. E quando escuta e não responde, em geral, acaba se desviando daquilo que é o caminho de vida. Muito bem, então a senhora toca nesse tema importante da revelação. Revelação. A criação, até o próprio Santo Tomás de Aquino usa como uma das provas da existência de Deus a criação. Exatamente. Ele até fazendo uma metáfora diz, se existe um relógio, é porque existe um relojoeiro, ou seja, Exatamente. Se existe a criação, o universo, é porque tem alguém que o criou. Exato. De modo tão ordenado, é tudo realmente muito constituído de forma com muita sabedoria, de fato é impressionante a criação. Então, Deus, o ser humano é incapaz de Deus, né? No sentido de que ele não consegue entender a Deus se não é Deus que se revela primeiro. Eu diria que Deus se revela primeiro e através da revelação de Deus, a pessoa que busca um sentido para a sua vida, ela vai encontrar. E é uma coisa muito importante, Padre Jorge, a gente dizer a liberdade. A liberdade que a pessoa tem de escutar e de ir com Deus, ou simplesmente dizer, eu não quero, e ficar fora. Por que eu digo isso? Porque na Grécia, os deuses eram donos da vida das pessoas, e eles davam o destino para cada pessoa. A pessoa não tinha como escolher. Ele já nascia para ser aquilo que os deuses tinham determinado. E dentro da revelação do Deus da vida, a gente vai descobrir que não. Deus se oferece, Ele dá, Ele mostra, Ele recomeça e recomeça e recomeça. Deus é sempre fiel na sua proposta. Quem não é fiel é a pessoa e a humanidade. E nessa fidelidade é que vai se revelando, então, esse diálogo e esse estar com Deus. E a pessoa é livre de construir sua vida nesse diálogo com Deus. Ela vai descobrindo que ela nasceu, a vida é um dom e que ela nasceu com uma missão. E aí nós falamos tanto de vocação. Vocação, todo ser humano nasce com vocação. Ele pode ser fiel à sua vocação ou ele pode trair a sua vocação. Mas que ele tem uma vocação e que ele nasceu com um objetivo e uma finalidade, isso é verdade. O que acontece é que a gente nem sempre consegue ser tão fiel assim, né? É isso mesmo. E é nessa comunicação de Deus com a humanidade, para que a humanidade possa conhecer a Deus, a fala, a palavra é fundamental. Desde o início da criação se diz, haja luz, é Deus falando e as coisas sendo criadas. Exatamente, o davar bíblico, que é palavra e ação ao mesmo tempo. E isso que às vezes a gente não consegue. E justamente ouvir, escutar a palavra de Deus exige da gente esse compromisso de responder. E nem sempre a gente responde. E Deus não se cansa. Eu deixo de responder hoje, amanhã Deus volta me chamar de novo e diz, como é que é? Hoje você vai conseguir? Hoje você quer vir comigo? Então, Ele sempre está lançando novamente esse convite para mais vida. Exato. E que importância a gente pode atribuir, então, à palavra? Que peso damos à palavra? Porque quando Deus se manifesta, como, por exemplo, a Abraão, Ele chama, a Escritura diz, Abraão, Abraão, é Deus chamando. Depois, quando na aliança do Monte Sinai, Moisés recebe as tábuas dos 10 mandamentos, o Deuteronômio começa dizendo, estas são as palavras que Deus deu a Israel. Qual a importância, então, da palavra? Depois o Evangelho de João diz, a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Por que a palavra, irmã? A centralidade na palavra. A centralidade da palavra se torna... Não existe. E aí você usou Abraão, Deus, a palavra. É importante
descobrir que através da palavra que Deus se manifesta para nós, é uma palavra humana. Deus precisou do ser humano para poder colocar para nós na história essa revelação. Então, por que a fala é importante? A fala é importante porque nesse diálogo, por exemplo, com Abraão, Deus não chegou na frente de Abraão e disse assim, Abraão, Abraão. Não. Como é que Abraão descobriu isso? Porque dentro dele, aquele desejo de absoluto fez com que ele procurasse Deus. E nessa procura de Deus se estabelece o diálogo. E aquilo que foi colocado por escrito vem da experiência da palavra de Deus vivida. O Abraão teve a experiência de Deus e nessa experiência de Deus ele descobriu esse chamado. Então, ele mesmo, Abraão mesmo, não escreveu nada. Quem foi que escreveu? As gerações que vieram depois de Abraão, que foram voltando para trás e dizendo, como é que isso começou? Começou lá. Abraão saiu de Ur na Caldeia, ele foi aqui, e ele foi seguindo o que Deus lhe manifestou. Então, eles nos contam a experiência de Abraão com Deus. E é por isso que a fala é muito importante, porque a maneira mesmo de colocar na Bíblia Sagrada é uma fala humana. É a linguagem humana. E se não for a palavra humana para a gente dialogar, a gente sabe, quando a gente não consegue se comunicar muito bem, quanto conflito que a gente causa. O que aconteceu na Torre de Babel? A Torre de Babel não foi Deus que disse assim, vou pôr uma língua diferente cada um para eles não se entenderem mais. Eles não se entenderam porque todos queriam estar lá em cima no lugar de Deus. Houve o conflito humano entre eles exatamente por isso. Porque ao tentar se colocar no lugar de Deus, as coisas ficam diferentes. Quem quer o poder para ser o Senhor de tudo, acaba em nada. E foi o que aconteceu na Torre de Babel. Os homens não conseguiram mais se entender entre eles, porque todos eles queriam se colocar no lugar de Deus. Não foi só lá no paraíso, não. Depois também. Sim. O ser humano tem essa tendência de se colocar... Vós sereis como deuses. Parece que está no outdoor na frente de cada pessoa essa tentação original. Exatamente. Vós sereis como deuses. E no Midrash, o Midrash é um conto, né, judaico, que conta essa história da Torre de Babel. Passa Abraão na frente, vendo os homens fazendo a torre, e disse, eu não quero fazer parte disso. Não sei se a senhora conhece esse Midrash. Exatamente. Ele disse, não, eu não quero, porque ele estava vendo, não é dessa maneira que se vai encontrar até Deus, não é por aí. Então foi esse homem que soube ouvir. Exatamente. Né? Soube ouvir a voz de Deus. Por isso que, em paralelo a Abraão, nós temos a Virgem Maria, também no Novo Testamento. Tem até aquele canto, a Virgem que sabe ouvir. Exatamente. E ouvir, escutar, carregam em si a palavra obediência. Quem escuta realmente, quem ouve realmente a palavra de Deus, obedece. Se coloca à disposição de seguir o caminho. Não existe palavra de Deus ou revelação de Deus sem ter junto a obediência da fé. E é sempre na fé, né? Tanto Maria como Abraão, eles obedeceram porque eles confiaram, tiveram fé naquilo que Deus estava dizendo para eles. E isso é muito importante. Exato. E é aí que Deus se revela. Mas o que a gente então pode entender, irmã, como revelação? Eu gosto de usar uma imagem. Atualmente está muito difícil, essa imagem já nem conta mais. Porque com o celular e o selfie, você vê na hora. Mas há uns tempos atrás, quando se tirava uma fotografia, você tinha que mandar revelar essa fotografia e você nunca sabia como é que ela ia sair. Então a revelação para mim é mais ou menos essa colocação, que nem a fotografia, é a fotografia de um mistério. Revelação é mistério.
E todo mistério, se você já conhece, acaba. Não tem mais mistério, acaba a revelação. E aí que a gente vai ver que a revelação de Deus, ela continua a se fazer hoje. Então ela é sempre mistério. É um mistério que a gente procura e que a gente vai... São Paulo diz, né? Nós vamos às apalpadelas procurando onde Deus se encontra e o que que Ele faz. Então, hoje falar da revelação como fotografia já não cabe mais. Eu vou ter que arranjar uma outra imagem que possa transmitir esse mistério que é a revelação, porque no fundo é isso. É a mesma coisa que eu vejo, às vezes, que a gente vê no relacionamento dos jovens hoje. Por que que não tem durabilidade nessa troca, nesse relacionamento? Porque aquilo que antes era misterioso, era privado, era uma coisa que você ia descobrindo aos poucos. Está tudo escancarado. É televisão, é selfie, é internet, tudo, mostra tudo, não tem mais mistério. Acabou o mistério. Então, revelação para mim é exatamente isso. É aquilo que você percebe, mas que você não consegue perceber tudo, porque junto com ela vem um mistério. E esse é o mistério de Deus. É o mistério da Trindade, por exemplo. É. Como é que a gente vai explicar a Trindade? A Trindade é um mistério. Por mais que eu tenha na minha cabeça que o Pai ama o Filho e o Filho revela o Espírito, que os três são um só, é muito difícil falar dessa revelação. Eu preciso, mesmo percorrendo toda a história de salvação, nem sempre fica claro qual é que é o relacionamento dessas pessoas divinas. Então, eu gosto muito de falar da Trindade de ternura. É uma ternura que existe entre eles, um relacionamento que a gente não consegue captar. A gente nunca vai esgotar, né, a grandeza do que é Deus. Exatamente. E isso é revelação. É esse mistério que não esgota a grandeza e a beleza que é Deus. Mas como a própria palavra revelação indica, revelar significa tirar o véu. Então não significa que a gente não conheça nada. A gente conhece, por exemplo, a Trindade, sabe que Jesus é homem e é Deus, mas não é que vai esgotar toda aquela verdade, toda aquela graça. Por isso que é um mistério. Por isso que continua mistério, e por isso que é revelação. Mas a gente pode dizer que por meio da revelação, Deus revela a sua identidade? Eu acho que podemos dizer sim. Quer ver? Nós temos um livro na Bíblia que se chama Revelação. Apocalipse quer dizer revelação. Em grego, né? Apocalipse em grego. Tanto é que em inglês se diz Revelation, né? Revelation. Que é o nome Apocalipse. Muito mais, que é um nome apropriado. Sim. E nós, em português, colocamos Apocalipse e o pessoal... Né? Se você pegar o livro do Apocalipse, o que revela de Deus ali é algo extraordinário e que não esgota. Não esgota de jeito nenhum. Então é exatamente revelação, é algo que vai ficar sempre, sempre, sempre trazendo novidade. E o mais bonito disso tudo é que hoje Deus está se revelando de uma maneira que às vezes nós não estamos conseguindo ver. Eu gosto muito de dizer, onde é que nós estamos vendo Deus no escondido da violência que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo muita violência na cidade, nas famílias, nas guerras. No entanto, nessa violência, Deus está se revelando. E a gente, de repente, você descobre gotas da presença de Deus nesses lugares assim. Só que essas gotinhas de revelação de Deus, que chegam até nós, por exemplo, hoje de manhã no Jornal da Manhã mostrava um lugar onde eles treinam pessoas com dificuldade para os esportes, paraplégicos, sem braços, que vão lá para treinar. Isso é uma semente de vida no meio de
toda essa violência que a gente encontra. E esse tipo de notícia tinha que envolver muito mais o noticiário da televisão do que a violência. Porque à medida que a gente mostrar para as pessoas que existe ternura, que existe cuidado, que existe amor, que existe a beleza da vida, eu acredito que a violência diminui. Com certeza. Mas o nosso trabalho tem sido exatamente o contrário. E na experiência do povo de Deus, também a gente percebe como eles foram vendo na história, em fatos concretos, a revelação de Deus. Por exemplo, Israel escravo no Egito, depois Israel é libertado. São fatos muito concretos. Israel exilado para a Babilônia, volta do exílio. Então, por meio da história, eles iam percebendo essa revelação de Deus. E essa história que eles contam, por exemplo, você tem a libertação da escravidão do Egito, onde eles eram servos do faraó, para eles chegarem no Sinai, receberem as 10 palavras e se tornarem servos de Deus. Tudo bem. O que aconteceu com eles durante a caminhada no deserto? Chegou lá no meio do caminho, eles... o Egito era melhor. As cebolas do Egito. As cebolas do Egito. A gente comia carne. Porque a liberdade não é fácil viver a liberdade. Você está num ambiente que você tem comida, tem tudo farto, é escravo, mas você tem tudo na mão. Você construir a liberdade é mais difícil. E depois o que aconteceu? O Moisés subiu no Sinai, ficou 40 dias lá, e o que eles fizeram? Esqueceram. Fizeram um bezerro. E então, o povo de Israel, através da sua história bem humana, porque nós todos somos criaturas, e a criatura é imperfeita, o que aconteceu? Eles acertam, erram. Daí o que Deus faz? Deus manda a leitura que eles fazem, o que vem, a aprovação que vem é castigo de Deus. Hoje a gente sabe que muita coisa que a gente coloca na boca de Deus não é castigo de Deus. Por exemplo, a fome do Brasil não é culpa de Deus, não. É nossa culpa porque nós não partilhamos aquilo que a gente tem. Então, existe... Mas na época bíblica, tudo que dava, que eles faziam, eles faziam o bezerro de ouro, né? Então, Deus manda um castigo, eles vêm como castigo, e eles voltam para o Deus de Israel. E vai, o exílio da Babilônia, eles acreditam que é castigo. Daí você tem um Ezequiel, que é o que a gente vai ver esse mês da Bíblia, de setembro de 24. Um Ezequiel que vai trazer esperança para o povo. E eu diria que essa esperança que Ezequiel trouxe para o povo naquela época, o nosso Papa Francisco está trazendo essa esperança para nós hoje. Toda essa preparação com a sinodalidade, com toda a preparação do jubileu de 2025, tudo isso está trazendo para nós um projeto de esperança. A gente está vivendo um esperançar dentro da igreja. O próprio jubileu, o Papa Francisco intitulou o Jubileu da Esperança, né? É o próprio nome que ele deu. E eu fiquei pensando outro dia, quando estava trabalhando um pouquinho, Ezequiel, eu disse assim, puxa, ele está fazendo isso. Eu não acredito, eu acho que ele não pegou o livro de Ezequiel e eu quero fazer. Não, é a inspiração do Espírito Santo para o Papa Francisco, fiel ao seu trabalho de pastor do povo e da humanidade, ele lança esse Jubileu da Esperança. Então, isso tudo é para nos dizer que a revelação se faz num diálogo permanente com a palavra de Deus que está aqui na nossa disposição, com Deus que eu converso e dialogo pessoalmente, e com a leitura da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é só a palavra de Deus e só a tradição, né? A vida, a experiência que a gente tem, ela também ilumina tanto a palavra de Deus como a situação. Também nós empobrecemos o conceito de palavra. Acho que palavras são letras escritas ou faladas. A palavra é um acontecimento. O Carlos Mestres
tem uma frase que Que eu é um adoro biblista, muito né? dele, é um grande, eu sou fã dele, ele diz assim, letra não tem pé. Então não adianta interpretar a palavra de Deus ao pé da letra, porque a letra não tem pé. E aí o que você diz? A Bíblia não é só palavra escrita, ela é palavra oral e ela é vida. É um acontecimento, É história. Exatamente. Tudo isso junto é que dá a revelação. A revelação tem tradição oral, tem a vida, tem a palavra de Deus e tem o magistério. Para nós tem o magistério da igreja. Que é exercido pelo Papa e pelos bispos, né? Exatamente. E aí, infelizmente, a gente tem bispos que são verdadeiros pastores e cuidam do povo, e tem aqueles que não conseguem seguir o povo. E isso é para o bispo, para o padre, para o diácono, para o catequista, para todo mundo, para mim, para você. Todos nós temos esse dom de poder viver a palavra e transmitir a palavra e testemunhar Jesus. E não só temos esse dom, mas é também nossa obrigação. Porque a gente recebeu a vida, a gente tem que servir o mais que pode com essa vida que a gente tem. E a gente só tem uma vida. Muito bem, irmã. É uma pena que nós já estamos encerrando o nosso programa. Mas nesse finalzinho, eu queria muito que a senhora fizesse um chamado para as nossas jovens que sentem uma vocação, uma inquietude, a vida consagrada, que a senhora faça então esse convite para conhecerem mais essa vida, essa vocação e sobretudo dentro do teu carisma, que é da congregação Nossa Senhora de Sion. Pois é, a congregação Nossa Senhora de Sion, nós falamos hoje da família de Sion. O carisma da nossa congregação é todo centrado na palavra de Deus. E eu costumo dizer que nós resumimos isso em uma frase. Jesus nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu. Cristãos somos nós. Nós seguimos o Cristo Messias, que é Jesus. Então, a nossa vocação é ajudar, é testemunhar dentro da igreja esse amor de Deus, essa fidelidade do amor de Deus ao seu povo de Israel e ao povo e a todas as nações. E dentro disso, então, a palavra de Deus para nós é muito importante. Quem desejar, quem gosta de Bíblia, que quer aprofundar a Bíblia, entre em contato conosco que vocês vão descobrir muita coisa sobre a Bíblia. Mas não é só descobrir, porque eu posso andar com a Bíblia debaixo do braço, isso não significa que ela vai me ajudar. Porque a Bíblia não é para andar com ela debaixo do braço, nem ler aqui não. A Bíblia é algo que a gente tem que ler, estudar, aprofundar para viver. Como a gente disse, é palavra e ação. É palavra escrita para ser ação em nossa vida. Então, sejam bem-vindas, todas as que quiserem. Onde é que as senhoras estão? Qual é a paróquia? Atualmente nós moramos em Nazaré, somos da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, ali no bairro de Nazaré. E o nosso vigário atualmente é o padre Nilberto Gonzaga. Muito bem, irmã. Agradeço muitíssimo a sua presença, sempre uma alegria lhe ouvir. E assim nós encerramos o nosso programa Jubileu da Esperança. Até a próxima. Deus abençoe.